Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, continuando a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12, que diz assim: Saindo dali, ele foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo, e de novo ele pôs-se a ensiná-las, como era seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe para o pôr à prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: Foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhe: Quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o seu marido e se casa com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante esse trecho, bem direto de Jesus, né? Os fariseus começam a colocá-lo à prova, perguntando sobre a questão do divórcio, do matrimônio. E aí Jesus cita a lei de Moisés, ele pergunta o que Moisés dizia disso, e eles citam porque Moisés tinha permitido que os homens cometessem divórcio. E aí até vem aquelas pessoas e pensam: nossa, mas como que Moisés, permitiu o divórcio? Primeiro porque o contexto histórico do tempo de Moisés era um contexto bastante conturbado, onde se vivia muitos conflitos, inclusive conflitos físicos, né? Então Moisés, vendo toda aquela situação, vendo toda aquela problemática daquele tempo, permitiu a carta de divórcio, mas não permitiu um novo casamento, porque isso tem que ficar claro. A igreja até hoje não condena aquelas pessoas que por algum motivo sério, grave, não conseguem mais estar casadas, mas se querem se casar de novo, elas precisam olhar bem a situação, porque podem estar em adultério. Se ela se separar por um motivo grave e ficar sozinha e viver solteira, não há pecado nisso. Mas o problema é se unir com outra pessoa após a separação. Mas Jesus tem uma resposta muito bonita, muito profunda e muito concreta a respeito dessa lei de Moisés. Pois ele diz para os fariseus: Moisés permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações. E aí ele traz todo o mistério do matrimônio. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Jesus tenta trazer para os fariseus naquele momento e trouxe para a sua igreja o que é o matrimônio. Ele eleva uma união, a simples união de homem e mulher, a sacramento. Porque ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Sacramento é sinal de Deus. O matrimônio é um sacramento, é um sinal da presença de Deus, é o sinal da presença de Cristo. E nós precisamos vencer as durezas do nosso coração para entendermos a grandeza e a profundidade que é a união entre homem e uma mulher. Para entendermos que a união entre homem e mulher é sagrada, que o casamento foi pensado por Deus para vivermos nele a vida toda. Que o compromisso que a gente faz no altar, com a nossa esposa, com o nosso esposo, é para a vida toda. Só que hoje em dia as pessoas estão mais duras, talvez, do que no tempo de Moisés. Duras que por qualquer motivo, por qualquer coisinha, por qualquer situação, já logo pensam em se separar. Que diante
problemas e de dificuldades, às vezes grandiosas, né? Difíceis, de cruzes, não entendem que no matrimônio é preciso enfrentar o sofrimento, a cruz, mas permanecer junto. A primeira tempestade que vem já faz as pessoas desistirem, se separarem, largarem, deixarem para lá. Deus hoje chama a sua atenção, principalmente você que é casado, você que tem sua esposa, seu esposo, e que muitas das vezes fica pensando assim, vou largar, porque eu mereço ser feliz, que muitas vezes passa esses pensamentos na sua cabeça. Eu digo para você, isso não é de Deus. Deus, quando pensou seu matrimônio, quando abençoou seu matrimônio na igreja, Ele fez isso de uma vez por todas e colocou um ponto final, e não vírgulas. E essa frase, que muitas das vezes é a frase pelas quais as pessoas justificam seus divórcios, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, essa frase é uma frase do demônio. Porque a gente não casa para ser feliz, a gente casa para amar. E amar é se doar, é fazer o outro feliz. Nos casamos para amar. O problema é que o significado de amor hoje não existe mais, não tem mais o mesmo significado. Se tornou um significado vazio. Por quê? Porque os corações estão duros, egoístas, só pensam em si. Então hoje abra as portas do seu coração. Você que tem passado por problemas, abra as portas do seu coração. Deixa Deus entrar no seu coração ao ponto de transformar o seu coração, de tirar essa dureza, tirar o coração de pedra e te dar um coração sensível, aberto ao amor. Te dar um coração novo. Ao ponto de você entender que as dificuldades que a gente enfrenta no matrimônio, no casamento, são para o nosso crescimento, para a nossa santificação. E que se nós tivermos um coração contrito, rendido a Deus e decidido a amar, nós não só vamos superar essas dificuldades, como vamos fazer delas escadas para nos levar mais alto, mais longe de onde a gente pensa. Deixemos as nossas infantilidades, deixemos as nossas buscas de prazeres imediatos, deixemos tudo isso e coloquemos no centro aquilo que deve estar no centro, que é o nosso matrimônio. O divórcio não é de Deus. O divórcio é contrário à lei de Deus. Por quê? Não separe o homem o que Deus uniu. Não separe o homem o que Deus uniu. Eu parei para escutar o Senhor